Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Me chamo Liliane, sou espírita. Se você não conhece o meu canal, onde eu faço estudos a respeito de algumas obras, por exemplo, Missionários da Luz e Livro dos Espíritos, aproveite, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, deixe suas sugestões. Nós continuamos na introdução, esse é o vídeo de número 21 e nós vamos para o item 11 da introdução. Antes que vocês achem uma perda de tempo estudar a introdução, vocês vão ver que Kardec, como um professor exemplar, ele nos prepara para tudo aquilo que vai mostrar, que ele vai mostrar, né? Dando uma formatação para o ensino dos espíritos, muita coisa vai delinear nas introduções, nesses itens da introdução, onde nós vamos compreender melhor como foi o processo de feitura desse livro, algumas coisas que aconteciam naquela época, para a gente entender o contexto da obra de Kardec. Agora, Kardec vai dizer assim, olha, tem gente por aí dizendo, nossa, mas só gente famosa se comunica aqui? Por que isso acontece? E ele vai explicar. Vamos então à leitura do item 11 da introdução. É estranho, acrescentam, que ele está... Por que acrescentam? Porque ele está falando daquelas pessoas que tinham objeções à doutrina espírita, como hoje podem ter, né? É estranho, acrescenta, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestar. Só gente famosa? Por quê? Eis aí um erro, oriundo, como tantos outros, de observação superficial. Fala, precisa observar melhor. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, pausa. Numa reunião mediúnica, nós temos dois tipos de comunicações possíveis. A que hoje é muito comum, né, nos dias de hoje, 2025, que são espíritos que se comunicam de maneira espontânea. Eles são trazidos à nossa reunião e se comunicam. E outra, que também acontecia na época de Kardec, hoje em dia não é recomendada, é você falar, olha, eu gostaria de falar com fulano de tal que desencarnou. Por que hoje em dia não se faz mais isso? Porque a chance de um embuste, de uma enganação é muito grande. Vamos supor, meu pai desencarnou em 1992. Eu gostaria muito de poder conversar novamente com ele. Então eu falo, olha, fulano de tal, venha conversar comigo. De repente tem um espírito lá meio brincalhão, meio mal intencionado, ele vai dizer, olha, eu sou seu pai. Ao passo que se alguém que vem espontaneamente, ele não vai se passar por ninguém, né? Então existe esse cuidado. Hoje em dia se evita pedir para determinada pessoa, depois de morta, claro, né, se manifestar, tá? Na época não era assim. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres, designando-se os primeiros, né, os desconhecidos, por um nome qualquer, e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Eu sou José, eu sou Maria, tanto faz, né? Quanto aos que se evocam, então eu digo, eu quero conversar com o astrônomo Galileu Galilei, por exemplo. A menos que seja um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência aqueles que nos são desconhecidos. Então, eu gostaria de saber mais a respeito de astronomia. Então, eu vou usar o nome, eu vou pedir para que venha alguém que eu conheça o trabalho para me dar informação, né? Mas hoje em dia já não é mais assim. O nome das personagens ilustres impressiona mais e é por isso que são mais notadas. Então você tem uma lista, 10 pessoas se comunicaram,
Um era famoso, só vão falar desse um, esquecem os outros 9 que não eram conhecidos. Acham também singular que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Ela falou, poxa, mas um matemático ilustre, né? Está aqui conversando com a gente, que bobagem. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espiritual. Não é porque ele foi grande, poderoso na Terra, que no mundo espiritual ele vai ser assim. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados, os pequenos serão elevados, que devem ser entendidas como se referindo à posição que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na Terra poderá ser um dos últimos no mundo espiritual. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir entre nós como o mais humilde operário, porque, ao deixar a vida, deixou toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Então não é que uma pessoa for famosa aqui na Terra que ela vai ser também no mundo espiritual. São considerações de Kardec tentando responder às objeções da época dele. Hoje em dia as coisas são um pouquinho diferentes, mas é bom para a gente conhecer a história de como a doutrina espírita vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Até mais!